Boa noite, bem-vindos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por estarem conectados, atentos para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus, de continuação de nosso estudo no nosso texto de Hebreus, que já abordaremos sem mais detença. Hoje, especialmente pela parte que vamos considerar, na parte 3, capítulo 1, versículos 3, 2 a 4, segunda parte do versículo 2, primeira parte do versículo 4. Este é o trecho que tem tudo a ver com a canção que estamos colocando aí a cada semana, porque ela fala exatamente esse trechinho que nós estaremos abordando no dia de hoje. Ainda hoje, então, nós estamos em textos pequenos, porque estamos na introdução do estudo da carta, a introdução textual, porque a introdução técnica foi o primeiro de nossos estudos, esse é o estudo 3. Então, na parte 2, nós tivemos a introdução, o começo da introdução textual. Agora, na parte 3, a continuação da introdução textual, mas a partir de semana que vem, querendo Deus, teremos um texto longo. E aí, na parte 4 e 5, então. Na parte 4, aliás. Na parte 4, ela é tão longa que nós teremos que subdividi-la, porque não vai dar para abordar de uma vez só. Mas o texto inteiro terá que ser lido, porque o assunto envolve todo aquele trecho que estaremos lendo. Então, essa caminhada assim, passo a passo, ela vai praticamente encerrar hoje, porque o texto exige isso e a gente não pode perder essa riqueza. Portanto, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 a 4, é a nossa leitura para a nossa abordagem de hoje na parte 3. E eu vou continuar exatamente nossa leitura a partir do versículo 2. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Foi o que abordamos semana passada. Agora entra o que vamos considerar a partir de hoje. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa ou pela palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Como eu disse, nossa abordagem de hoje está nessa segunda linha do versículo 2, até o final do versículo 3, e o versículo 4 vai ser abordado só como introdução ao que vamos dar sequência na parte 4, semana que vem. Então, sem mais detença, É justamente a partir deste verso 2 que o autor da carta começa a expor a excelência de Cristo como Filho de Deus. Vamos lembrar que comuniquei aos irmãos que o estudo de Hebreus está lá na primeira parte. Eu estou dando a ele um tema geral, tema do livro. Qual é o assunto que Hebreus traz para nós? O assunto que Hebreus traz para nós, quem é o autor e consumador da fé? Então, qual é o teor do nosso assunto? A pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus que envolve sua obra e a sua realização, mas o foco, a luz, está toda voltada para a pessoa de Jesus. Daí a necessidade, a importância dessa introdução que o expõe como pessoa, como a pessoa que ele é, o lugar que ele ocupa no mistério de Deus, na divindade, na trindade divina. Nosso, então, enfoque volta todo para ele. Por isso, passo a passo, nesses primeiros versículos. Então, é justamente aqui que ele vai começar a expor a excelência de Cristo, que ele não vai parar, ele agora vai direto até lá para o fim do capítulo 3. Texto longo, só falando sobre a excelência de Jesus. Não que depois ele não vai mais falar da excelência de Jesus, ele vai continuar batendo nessa tecla, porque há umas palavras, há uns substantivos que se tornam adjetivos ou são adjetivados, alusivos a Jesus, à obra de Jesus, que são muito próprios do livro de Hebreus, que se repetem muito no livro de Hebreus, alguns chegam a ficar exclusivos ao livro de Hebreus. Então, por exemplo, excelência, ou superioridade, ou superior, esse é um termo que se repete muito na carta. Um outro termo que se repete muito na carta é celestial. Celestial, o tabernáculo celestial, a região celestial, celestial, celestial. O outro termo que também vai por aí se repetindo muito é santo.
santo, o santo, o santo. Então são três termos que são muito explorados pelo autor de Hebreus, e todos eles alusivos à pessoa de Jesus. Superior, excelente, né? Ou conforme se queira substituir um ou outro para dizer a mesma coisa. E santo, sagrado, e por aí vai. Então, estes termos apontam para esse enfoque da pessoa de Jesus. E aí, antes de começar a abordar essa questão da superioridade superior, né, que ele vai continuar falando até o final do livro, mas ele faz toda a carga em cima desses 3 primeiros capítulos, é preciso que a gente tome de volta a lembrança, que eu disse a vocês que isso vai nos acontecer até o final da carta, do destinatário, do grupo, do povo, do corpo de leitores para quem ele envia a carta. Vamos lembrar quem são eles. Eles são judeus conversos, sacerdotes conversos ao cristianismo, que ficaram deslocados, por razões que podem até ser especuladas dentro do próprio texto, elencadas no texto sem muita propriedade, mas possíveis, muito prováveis. Quaisquer que sejam elas, o fato está ali. Essa gente é uma gente que está deslocada do corpo geral, é uma gente que está transitando entre a velha e a nova aliança, recebeu a revelação da nova aliança de coração aberto, converteu-se, e justamente a partir da noite, do dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, e depois isso teve sequência, isso continuou. Eles estão lá na Itália, eles estão falando desde a Itália, eles estão espalhados, Alexandria, outros lugares, mas são eles. São judeus de fala grega, que liam na Septuaginta o Velho Testamento, que liam no grego. São judeus que se converteram. São os sacerdotes que perderam emprego, perderam lugar, ficaram flutuando no ar. E com todo o risco de, por falta de sustentabilidade, voltar à velha confissão e cometer apostasia. Esta é a preocupação do autor. Esta é a razão por que ele escreveu a carta. E ao escrever a carta, dá muita ênfase, a exortação às vezes é muito pesada. Então, qual é o propósito aqui? O propósito é jogar todas as luzes sobre a pessoa de Jesus, mostrar a excelência de Jesus para dissipar toda e qualquer dúvida, seja ela baseada na sinceridade, seja ela por consequência de tentação, de influências externas. Mas o propósito dele é posicionar Jesus na fé dessa gente, de tal maneira que eles não titubeiem mais, de tal maneira que eles estejam convictos, firmados na esperança, que é uma expressão muito própria dele. E é onde nós, a igreja de Cristo, os gentios que se converteram, que não tinham a influência do judaísmo, que não estavam sobrecarregados daquele ritual, os pagãos que vieram para a fé cristã, crescem, ganham, porque aí nós somos enriquecidos, esclarecidos, há mais luz, há mais sustentabilidade em cima dos elementos da nossa fé e da nossa confissão. Por isso é que um termo que ele usa, de que ele se serve para se referir a Jesus no final da carta, é tão próprio para nós, é tão importante para nós. Ele o chama de autor e consumador da fé. Como é linda a carta e como é lindo esse lugar que revela Jesus nela. Então, as razões ele também vai apresentar para a superioridade de Jesus em todo o cosmos e no mundo espiritual. Então não é apenas a superioridade dele comparativa à confissão antiga, à velha aliança. É o lugar real que ele ocupa, o seu lugar presente no cosmos e no mundo espiritual. Então ele já deixou claro que Jesus foi estabelecido como a última e definitiva via de comunicação de Deus aos homens. Você viu, acabamos de ler isso no versículo 2 e já abordamos na semana passada. Então assim ele estabeleceu a superioridade, já começa por aí, superioridade de Cristo aos profetas, que eram no máximo o quê? Porta-vozes da palavra divina, mas Cristo é a própria palavra, Cristo é a própria fala de Deus. Então ele começa a expor sua grandeza e seu lugar de excelência. Meus irmãos, eu não posso avançar sem ficar pelo menos confortado com a ideia, com a lembrança de que bati com vocês aqui esse ponto, de maneira a que ele ocupe o seu devido lugar na nossa confissão. Veja, conhecer e citar a palavra de Deus, e Bíblia como palavra de Deus, o livro como palavra de Deus, é muito diferente de entender Jesus como a palavra de Deus.
Eu aceito isso porque essa terminologia está na Bíblia. Eu aceito isso porque Jesus se anunciou como verbo, como a verdade. Eu aceito isso porque o Espírito Santo botou na boca de João que Jesus é o Logos, é o verbo que se fez carne. E ainda mais porque João fez uso de uma filosofia grega, de uma filosofia mesmo, que corria há séculos entre eles. Que tinha cadeira, tinha cátedra, na qual todos aprenderam, ou da qual. Então uma coisa é eu declarar, crer, confessar. A Bíblia é a palavra de Deus, e você sabe muito bem que nós somos os filhos da palavra, né? Somos chamados evangélicos, porque cremos numa fé segundo o Evangelho, mas ainda há tantos entre nós que de palavra de Deus entendem nada, não param sobre ela, ou ficam tentando justificar seus próprios argumentos à luz dela, em lugar de deixar que ela seja o argumento, que ela penetre o coração. Agora, quando você considera e leva isso para a realidade da pessoa de Jesus, ele é a palavra. E mais, esta declaração do autor de Hebreus de que ele é a última palavra, não no sentido de que é mais uma, mas ele é, esse é o ponto para você entender porque Jesus é Logos, verbo encarnado, palavra viva de Deus. Ele é a comprovação de tudo que Deus começou a dizer. Quando foi que Deus começou a dizer o tudo? Se estivéssemos aqui numa classe presencial, eu estaria fazendo essa pausa esperando que alguém se atrevesse a levantar o dedinho e dizer alguma coisa. Eu sei que alguns vão se sentir tentados a escrever aí na tela. Eu mal consigo ler o que está aí, letra pequenininha. Eu estou com minha tela de celular e também não estou interessado, não. Mas o dedinho levantado de alguém que pensou um pouquinho mais vai dizer quando a primeira palavra de Deus foi dita. Quando foi que a primeira palavra de Deus foi dita? Haja luz. Ali Deus falou pela primeira vez. Jesus é a consumação de tudo que Deus vem falando. Por isso é que o texto começa a nossa história dizendo assim: havendo Deus outrora falado, a nós tem falado. Não é bonito? Então preste atenção nesse detalhe. Jesus é o resumo de tudo. Jesus é a explicação de tudo, a explicação, tudo que não pode ser entendido, tudo que foi anunciado, tudo que foi visibilizado através dos rituais, todos os símbolos criados, fosse através do ritual da própria prática da confissão judaica através de Moisés, fosse através das intervenções milagrosas de Deus, dos sinais que ele criou no intercurso com o seu povo, na história do povo de Israel, na vida dos profetas. Todo esse mundo de tipologia e de símbolos era Deus falando, para de repente você olhar Jesus, ouvir Jesus e dizer: agora eu entendi. Por isso é que o autor de Hebreus, ele sabe que ele está falando para um povo que mais do que qualquer outro povo poderia entender isso. Se existia alguém com quem Deus interagiu ao longo da história do cosmos e das comunicações da divindade com o ser humano, que podia um dia ter condições de chegar e dizer: agora eu entendi, eram os judeus. Esta é a razão porque não foram desculpados quando ignoraram tudo isso. Veio para o que eram seus e os seus não receberam. Isso lhes tem custado um preço tão caro há mais de 2000 anos, né, meus irmãos? Caro, mais caro do que qualquer outro povo já pagou. A vossa casa vos ficará deserta, Jesus disse. Bem, voltando aqui. Não conheceste a oportunidade da tua visitação, mas voltando aqui. É muito importante que você entenda que como palavra viva de Deus, Jesus não precisa sequer nos ensinar nada. Ih, pastor, dá uma volta aí, porque você falou deu uma pancada agora. Ele não é mestre. Vós sois meus discípulos se fizerdes o que vos mando. Isso. Ele não precisa falar nada, ensinar nada, ele só tem que mandar. Ele é a própria palavra. Qual é a dinâmica da nossa fé? Nós evangélicos, cristãos evangélicos. Qual é a dinâmica? Eu creio e confesso uma Bíblia que eu leio, compreendo e que tenho de obedecer. Eu procuro obedecer.
Ela diz, eu creio e obedeço. Ela diz, eu creio e obedeço. Ela diz, eu creio e cumpro. Essa é a dinâmica. Se Jesus é a própria palavra, eu só tenho que obedecê-lo. Ele não precisa dizer nada. Ele só precisa mandar ou estar presente, se manifestar, e me satisfaz. Plenamente. Vai me satisfazer plenamente. Ele vai esclarecer todas as coisas só com a sua presença. É isso. Sabe? Eu vou fazer uma digressão agora tão grande que vai prejudicar o nosso tempo do estudo. O tempo. E daí? O que ela vai trazer de riqueza para o nosso conhecimento? A gente faz aqui uma vigília ou então nem continua aqui o nosso texto. O importante é ficar com o que precisamos colocar aqui. É uma digressão. Mas uma digressão que tem sabedoria. E eu quero compartilhá-la com você. Já pontuamos isso em algumas ocasiões, oportunidades que temos de pregar a palavra, de ensinar a palavra. E aqui está mais uma oportunidade de fazer isso. Quando Jesus diz assim, fazendo uma comparação entre ele e o diabo, contraste no caso, e exortando os judeus que fizeram opção pelo diabo. O ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, ou seja, para que vocês tenham vida, e a tenham em plenitude. E uma versão mais fraca traduziu, e a tenham em abundância. E os crentes fracos, os incautos, os temporalistas, os crentes materiais, eles pegaram a palavra abundância, oh meu Deus, quantitizaram. Oh, ele veio para que eu tenha abundância. Que pobreza desgraçadamente miserável. Ela é maligna, ela é tão carnal que ela é maligna. Pois bem, não foi isso que Jesus pretendeu. Ele não apontou nessa direção, não pensou tal coisa. Ele é o Cristo de Deus, ele não é Satanás, ele é o Cristo, ele é o próprio Deus. Então ele não pensaria uma besteira tão grande, porque ele é a própria sabedoria de Deus. Então o que ele disse? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. O que é vida em plenitude? Quando você come e não se satisfaz, a palavra que define o que lhe aconteceu é falta de plenitude. Você ficou insatisfeito, incompleto, não pleno. Quando você come, independente do fato de que está muito gostosa a comida, tem um sabor maravilhoso, um aroma maravilhoso, uma visão, uma aparência maravilhosa, mas você comeu muito pouquinho. Sabe aqueles pratos de restaurantes franceses? Não sei como é que as pessoas conseguem entrar lá, pagar tanto e comer tão pouco. Mas a verdade, especialmente nós brasileiros, né? A verdade é que você come aquela comida maravilhosamente cheirosa, de boa aparência e de bom sabor, mas não se satisfaz porque é muito pouco. Então você ficou incomparavelmente insatisfeito, porque você estava com uma coisa muito gostosa e queria mais, e não tem mais. Não ficou pleno. Mas quando você come a comida saborosa ou não, mas na quantidade da sua necessidade, você alcança plenitude. E aí você diz que você está pleno, plenamente alimentado. É bonito isso quando você vai para as regiões nativas dos indígenas brasileiros. Os tradutores da Bíblia, em outro tempo, não estou falando agora desses dias atuais em que os nossos indígenas, com tanto contato com a civilidade dos brancos, já perderam essas pérolas da sua cultura e da sua língua. Mas quando eles tinham que traduzir que Deus enche o nosso coração, que Deus abençoa o nosso coração, que eles ficaram pesquisando que palavra comunicaria o sentido desta verdade aos indígenas, já que coração para eles não significava nada. O que significa ele encher meu coração para o indígena? Nada. Então temos que arranjar um substitutivo. E alguém teve uma brilhante ideia, porque conversando com eles, pesquisando, vivendo com eles, o que descobriram? Quando é que os indígenas entendiam que estavam bem na vida? Quando é que eles entendiam que estavam felizes, que aquele dia tinha sido maravilhoso, quando a barriga estava cheia? Tinham caçado, cozido, assado, se reuniram toda a tábua, todos comeram, ficaram barriga cheia. Estão na plenitude. Então, estão satisfeitos. Aí eles entenderam. Basta a gente dizer, Deus encheu minha barriga. E aí eles entenderam a mensagem do Evangelho. O que é Jesus dentro de mim? Minha barriga cheia de Jesus.
Quando Jesus enche a minha barriga, eu fico satisfeito. Está me acompanhando? Sabe o que estamos dizendo com isso tudo aqui? Jesus é a sua barriga cheia. É a minha barriga cheia. Jesus é a nossa plenitude. Vida em plenitude, que ele quer dizer, é tudo que você aspira, tudo que você busca. Você vai atravessar a vida 80, 90 anos, 50, 60, e se infelizmente você viver pouco, você vai atravessar a sua vida correndo atrás de coisas, admirando coisas, gastando até o que não pode, em busca de coisas, querendo se divertir o máximo que puder, ter plenitude quando vai num Hop Hari, quando vai na Disney World, querendo plenitude, quando entra num shopping, quando faz uma viagem, quando faz o seu ecoturismo, você quer plenitude, você quer o máximo daquele proveito, você quer o máximo de plenitude quando acha a razão do seu coração, quando encontra o seu afeto e que se transforma em seu cônjuge. Você quer plenitude. Você quer plenitude na construção de uma família, quer plenitude em buscar aquilo que de fato te alimenta intelectualmente, te alimenta os ouvidos, te alimenta os olhos. Você busca isso. Você busca na cor de uma roupa, no prato de que se serve, na companhia e amizade dos clubes onde se investe. Você busca plenitude, você quer satisfação. Isto significa que tudo isso se transforma num simulacro de busca da sua verdadeira razão de busca existencial. Então, todas as vezes que você se satisfaz de forma sadia, plenamente, você está em busca da plenitude que só quando bater com os olhos em Jesus você vai entender. Ah, era isso. Ah, então é isso. Agora eu entendi. Jesus, palavra é isso. Quando ele se manifesta a você, ele diz tudo sem precisar dizer nada. Ele é a palavra viva. Ele é a verdade encarnada. Toda a verdade se revela nele. Toda a mensagem se revela nele. Então, é muito belo que ele já começa a mostrar que a superioridade de Cristo acontece a partir do momento em que ele é a voz de que Deus se serviu como a voz final. Então eu volto ao ponto com que comecei, fechando a digressão. Fechei, viu? Eu volto ao ponto. Não é que ele é mais uma fala no meio das muitas maneiras de várias vezes em que Deus falou através dos profetas. Ele não é mais uma e a última. Ele é a última no sinal de que ele é a soma de todas as outras, a consumação de todas elas juntas. E a partir daqui não precisa ter outra e não haverá outra. Logo, ele é a última voz de que Deus se serviu, a própria palavra, a fala de Deus. E então, o autor começa a expor a sua grandeza e o seu lugar de excelência a partir daí. Aí ele já começou a estabelecer a superioridade de Cristo sobre todos os profetas, já trabalhamos isso, inclusive com aquela comparação no Monte da Transfiguração entre Elias e Moisés. Vocês lembram disso, não é? Pois bem, vamos então às particularidades dessa superioridade, da grandeza e o lugar de excelência que ele começa a pontuar para nós a respeito de Cristo. Aí, já a partir do versículo 2. A primeira coisa que ele vai mostrar é que Jesus é o veículo da criação do universo. E aqui precisamos ter muito cuidado, pisar com cautela. Porque a distorção, por exemplo, dos jeovitas que não admitem a divindade de Jesus, começa aqui. É quando eles entendem que Jesus também foi criado. E é uma criação excelente. É a superior criação a todas as outras. Jesus não foi criado, ele é Deus. Gerado e não criado, como diz o credo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas não criou. Daí a beleza da revelação e da inspiração verbal da Bíblia, na qual eu creio. Glória a Deus, já estou velho o suficiente para descrer. Eu vou morrer crendo nisso, porque tem um bando de gente que me cerca que não crê na inspiração verbal da Bíblia, não crê que aquilo que Pedro disse é verdade, que Deus revelou as palavras aos profetas, por causa das muitas versões, etc. Mas olha que linda a beleza da revelação de Isaías, quando ele faz a enunciação, primeira mensagem messiânica, dizendo que Jesus vai nascer. E o que ocorreu 8 séculos depois, quase 8. O que ele disse lá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Se ele invertesse os verbos, nós teríamos aí uma tremenda heresia que daria grande respaldo à heresia dos jeovitas. Um menino nos foi dado e um filho nos nasceu. Não. Ele nasceu menino,
mas já nos foi dado como filho. Ele não nasceu filho. Um menino nos nasceu e um filho nos foi dado nele. Isso, o nome disso é encarnação. Amém? Está me acompanhando? Claro que está acompanhando. E então, quando ele vai dizer que ele é o veículo da criação do universo, por meio de quem fez o universo, é o que você tem aí na última linha do versículo 2, ele não está dizendo que Deus fez de Jesus um objeto desta criação. Não. Vamos entender isso aqui. Por meio de quem toma realce com a fraseologia do versículo 3. Então você não pode ler o 2 dissociado do 3. Qual é a fraseologia do 3? Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, pela palavra do seu poder. E ele está se referindo a Jesus, esse período. A Jesus. Então, por meio de quem vai significar aquilo que nós acabamos de citar, que nos remonta a Gênesis capítulo 1. Quando o texto diz, por meio de quem, nos remonta a Gênesis 1, haja, aí houve, haja luz, foi a fala de Deus. E é belo porque o haja luz significa manifeste-se luz. Ele era a luz do mundo. Amém, meus amados? Amém, estão me acompanhando, entenderam agora? João diz assim, porque ele era a luz do mundo. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando Deus diz, haja luz, que foi mal traduzido para o latim, faça-se luz, ou então ficaria perfeito se fosse, faça-se a luz, luz, faça-se, haja luz. Ele está verbalizando o seu filho, a manifestação do seu filho. Através do haja luz, a criação começa. É tão bom que eu não quero nem continuar. Eu quero parar um pouquinho aqui e adorar nesse momento, por conta de uma revelação tão linda como essa. Tão linda. Por meio de quem fez o universo. Haja luz. Ou vamos além. Como eu disse, não podemos dissociar o por meio de quem fez o universo de sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É uma ideia só. É uma mensagem só, porque está falando de garantia e manutenção das coisas criadas. A causa da criação e a manutenção dela. Jesus se torna a causa, por meio de quem e para quem todas as coisas foram feitas, João disse. Então ele é a causa, e porque ele é co-participante na criação, porque ele é o agente da criação por meio de quem fez, ele está sustentando a criação feita, o cosmos. Ele está sustentando. Agora você entende por que de repente surge um milagre de uma agressividade sem precedentes para o entendimento humano no ministério terreno de Jesus? Já vou chegar lá, mas já estou precipitando algo aqui para poder dar mais luz ao que estamos reflexionando. Alguns milagres que dão umas pancadas na nossa inteligência, na nossa capacidade racional de acompanhar a lógica, porque ele está fora da lógica. A água que se transforma em vinho. Um corpo humano, sólido, que caminha sobre águas revoltas do mar, sem afundar. E ainda faz um outro flutuar também. No caso, Pedro. Um corpo humano, sólido, com carne e ossos, que de repente, sem vendaval, sem coisa parecida, sem gravidade zero, como acontece nas espaçonaves, começa a se elevar aos olhos de todo mundo, sobe. Um corpo humano, sólido, que de repente atravessa uma parede, está no meio de todo mundo, como corpo humano sólido, manda que toquem nele, para que sintam que é seu corpo mesmo. O mesmo corpo que da mesma forma como entrou naquele lugar, recinto de paredes fechadas, sai dali de dentro, sem que ninguém veja. Um corpo divino, que pega 5 pães e 2 peixes e vai multiplicando, mais de 5.000 comem, se fartam, e ainda há sobra de 12 cestos, cheios de pedaços. São milagres que dão pancadas na nossa cabeça. Claro, temos tantos outros milagres, mas são tantos outros milagres, até aqueles que nem foram descritos, João diz, que
são concebíveis. Tiraram Lázaro da sepultura, ressurreição. Elias ressuscitou alguém, Eliseu ressuscitou alguém, Pedro ressuscitou, Dorcas. Curar cego, fazer ver de novo, fazer o mudo falar, surdo ouvir, o aleijado voltar a andar com seus pés, mão ressecada voltar ao lugar. Tudo isso é extraordinário. A pele ser restaurada, tudo isso é belo. Eliseu também curou a pele leprosa de alguém. Mas andar sobre as águas, transformar água em vinho, multiplicar pães, isso exige que o instrumento de tal milagre tenha total domínio sobre esses elementos e os use como bem entender a seu critério. Isso cabe aqui. Está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso ele podia fazer isso sem ser mágico, sem ter que ser mandrake. Esse trânsito livre com os seus elementos criados, cuja matéria-prima ele fabricou, e poder trabalhar com eles como bem lhe aprouver segundo a sua necessidade, sustenta a revelação de que ele está mantendo pela palavra do seu poder todas as coisas. Outro tanto nos ensina que a forma como ele faz continua sendo haja, 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 haja. É a palavra dele, haja. Ele está falando, haja. Por isso que eu gosto de, quando leio em Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor dizendo que a igreja, que ele se chama o Amém, a última palavra, como isso é lindo aqui, né? Eu sempre gosto de quando as coisas estão muito complicadas e todas as palavras dos homens, todos os pensamentos, todas as ideias, todas as opiniões, não há coisa pior no mundo do que ouvir opinião, você já percebeu? Todas as opiniões se esgotaram, e etc, etc, etc. Eu gosto de olhar para ele e dizer, Senhor, o que tu tens a dizer? Tu tens a última palavra, tu és o Amém, é a tua que eu quero ouvir. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Nem eu também te condeno. Esta é a última palavra. Sempre a última palavra dele transforma tudo, muda tudo. Faz toda a diferença. Senhor, se quiseres, tu podes tornar-me limpo. Quero. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Que eu veja. Então você vai ver. Que lindo. É importante lembrar que esta colocação, que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, se refere ao cosmos e ao que nele existe. Logo, todas as ordens de coisas criadas. E aí entramos nós em dois níveis. Meus irmãos, eu preciso puxar mais um gancho aqui, adiantando algo que eu tenho de falar depois. Os anjos estão incluídos aqui. Qual é o propósito do autor? Mostrar a superioridade de Cristo. Já começou mostrando que é superior aos profetas. Ele vai continuar. Mas ele vai daqui a pouco começar a dizer, não hoje nós, mas ele daqui a pouco no texto vai começar a dizer que Jesus é superior aos anjos. Ele declara logo aí no versículo 5, que é o nosso assunto da próxima semana, querendo Deus. Já puxou isso lá. Se os anjos foram criados e ele é o Criador, ele é superior aos anjos. Os anjos estão aí, mas nós estamos. É muito fácil pensar no Deus Criador, criando todas as coisas no meu entorno. Mas quem me criou foi mamãe e papai. Cuidado com isso. Acorda sua mente para a inteligência espiritual. É fácil ter inteligência emocional, mas precisamos de inteligência espiritual, não só emocional e racional. A inteligência racional cristã nos leva a dizer, Deus criou todas as coisas. A inteligência espiritual nos leva a dizer, Deus me criou em todas as coisas, com todas as coisas. Então eu sou obra da mão dele. Você é obra da mão dele. Há uma criação particular. Não importa que os elementos de quem Deus se serviu está lá na minha árvore genealógica. O importa é que ele se serviu, mas quem fez foi ele. Foi ele quem quis fazer e foi ele quem fez. Então, meus amados, nós estamos incluídos nessa, sustentando todas as coisas criadas. Em dois níveis. Primeiro nível eu acabei de colocar como criaturas. Essa reprodução de mamãe e papai como criaturas.
mas como filhos espirituais. Aqui ele não se serviu de nada nem de ninguém. Ele se serviu do seu ancestral de 500 anos atrás para que você chegasse aqui. Ele se serviu de sua mamãe e seu papai há algumas dezenas de anos para que você estivesse aqui. Mas para transformar você em filho espiritual, criado como filho espiritual, tornado filho, como diz João em 1,12 do seu evangelho, ele não se serviu de ninguém. Ele o fez pela palavra do seu poder. Agora pense aqui comigo. Se para manter as coisas perecíveis e inanimadas, e as coisas que têm valor inerente e algumas nenhum valor atribuído que nós não atribuímos, ele as está sustentando porque é o Criador e o responsável para mantê-las, o que você acha que ocorre no coração dele a meu respeito e a seu respeito como filhos espirituais, a quem ele criou em tal categoria? Eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Hebreus diz que ele vai se servir desse texto de Isaías para nos apresentar diante do trono com ele. Todo que o Pai me der vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, ou seja, eu vou dar conta de você ao meu Pai. Oh, aleluia, eu vou parar de novo. Efésios 2,10. Eu não quero nem recitar Efésios 2,10, eu vou ler Efésios 2,10, gente. Eu preciso ler Efésios 2,10. Ah, pastor, a gente sabe de cor. Ah, vamos ler. Vamos ler aqui. Porque somos criação de Deus. Porque somos criaturas dele. Outra versão. No grego. Porque somos poema de Deus. Porque somos gar emon poema, porque somos poema do teu de Deus, porque somos obra da mão de Deus, realizada, uma obra realizada em Cristo Jesus. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Por isso eu fiz questão de ler na minha versão, nova versão internacional, por causa da força dos verbos. Porque é assim, Marília, eu também estou aqui dentro explodindo, querendo dizer santo, 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 Deus amado. A vontade era parar aqui e ficar adorando. É isso mesmo. Criação de Deus realizada em Cristo Jesus, meu Senhor. Alguns minutinhos antes de... É isso, Rosinha. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Alguns minutinhos antes de começar a nossa minuta de hoje, eu estava pensando, meu Pai, quando eu fiz 60 anos, eu escrevi como quem está falando para o menino de 16, onde a minha vida contigo começou. Agora eu vou fazer 70, daqui a 8 meses. E o menino continua aqui dentro, não sai da minha memória a gloriosa noite de 29 de agosto. Naquela noite, eu fui achado, ou eu te achei. Naquela noite, Efésios 2,10 se cumpriu. Tu me viste na eternidade, tu me sonhaste, tu estabeleceste eu vou reservar para o ano da graça do meu filho de 1955. Eu vou trazê-lo nos anos dourados da sua civilização. E 16 anos depois eu vou me revelar a ele. E aí bateu a mão comigo e estamos juntos. E esse texto me invade para me dizer que ele me pensou nos dias da eternidade e aí olhou para Jesus e viu um Kleber dentro dele. Eita, é brabo demais isso aqui, né? A minha netinha, que acabou de nascer, né? Ainda vai fazer um mês, sábado. Ela parece muito com o pai desde os ultrassons de 3D. A gente já via que ela vinha aparecendo com o pai. É evidente que a família do lado de cá não temos nada contra o pai,
Imagine, é meu genro, é o pai dela, é o marido da minha esposa, mas a gente deseja muito que ela pareça bem com a mãe, porque é uma menina, né? É só isso. A questão é que a gente viu que ela parece muito com o pai. Aí quando foi hoje, já preparando tudo para descer aqui, para poder ministrar, ela estava lá no colo da mãe e eu sentei no ângulo em que eu vi o perfilzinho dela. Lá estava na área, naquele perfil. Às vezes eu olho para o meu neto e eu vejo o meu cunhado Sandro no meu neto, num perfil do meu neto. Às vezes eu olho para ele e eu me vejo. Ou eu vejo, ele é a cara do pai dele, mas eu consigo ver a mãe dele ali. Eu consigo ver a avó dele ali, a Lília. Eu consigo me ver, eu vejo as tias. E alguma coisa. Olho para ele e eu estou vendo elas. É como se a imagem viesse como um fantasma por detrás da minha memória e me mostrasse, está ali. E às vezes num gestual, uma coisa parecida. Ele te viu em Jesus. Ele olhou para o seu filho e te viu lá dentro. Por isso ele te sustenta. Ele está tudo comprometido com você. É isso. E logo em seguida a gente tem a expressão constituído herdeiro de todas as coisas. Ela é uma fraseologia criada pelo autor para referendar a posse. Entende? Não é para dizer, Jesus herdou porque ele era o filho, o pai fez e deu para ele. Não, está apenas reforçando a posse, a razão da criação. A ênfase corre para a razão da criação. Não é por uma premiação, é a razão da criação. Herdeiro de tudo aqui não tem sentido de que vai adquirir depois. Não, ele é a razão da criação. É isso. Então reforça o argumento do próprio Senhor Jesus em João 17,6. Vamos lá. Não pode ser diferente. Veja. O que ele diz? Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Tu me deste eles. E foram feitos por minha causa. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra, amém. E eles têm obedecido a tua palavra, eram teus e tu os deste a mim. E Paulo, em Romanos 8,17, reforça isso. Vamos lá. Temos que ir para esses textos, porque senão ficar aqui na base de cita, recita, não dá. 8,17 Romanos, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Mas ele reforça toda essa argumentação de sustentando todas as coisas criadas e herdeiro de todas as coisas, no seu belíssimo cântico em Romanos também 11, versículo 36, pois dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Jesus é o centro. Jesus é a razão. Jesus é o alvo. Você é o presente que Deus deu ao seu filho. É como se ele tivesse constituído filho para você. Há uma leitura para explicar a maternidade feita pela psicanálise, que é uma ciência ateia. Ateísta, ela não tem compromisso moral algum, muito menos religioso, mas ela tem uma doutrina muito sábia. E a psicanálise, segundo seus critérios e leituras, e a gente prova isso, viu gente? Ela explica assim: quando uma mãe, uma mulher se torna mãe, quando ela é engravida, na verdade, lá nos escrutínios do seu inconsciente, nas regiões mais primitivas do seu inconsciente, o que ela está fazendo é produzir um filho para seu pai. Por quê? Onde foi que isso se engendrou lá dentro do pensamento dessa mocinha? Quando ela era muito pequenina, ela entendeu num dado momento em que ela pertencia ao pai porque a mãe lhe deu ao pai. É assim que funciona essa equação psíquica na mente da menina. Razão porque todas as meninas, eu acho que não vai existir exceção nunca,
ainda muito cedo, independente de alguém ir numa loja comprar, pode ir lá para Bantu, lá no fundão da África extrema, que você vai encontrar elas pegando uma espiga de milho ou coisa parecida e embalando. Porque na verdade o que elas estão fazendo é treinando dar um filho ao pai como a mãe as deu ao pai. É assim que a psicanálise entende. Em termos espirituais, você é o presente de Deus para Jesus. O pai engendrou você e deu ao filho dizendo: toma, eu o criei para você, através de você, você o tem, agora ele é teu, eu o entrego ao teu cuidado, porque eu o fiz pensando em você, para que você se satisfaça nele. Tem os seus propósitos através dele. Espero que você absorva e interiorize isso, viu? Não deixe isso passar batido, encarando o fim de semana, só sexta-feira, amanhã, como se fosse coisa de menos. Pare em cima. Leve isso para o seu momento de adoração diante do Senhor. Para lá. É a igreja no centro desse propósito. Então, em destaque está o por meio dele. Pense nisso. Pense nisso sempre associando a Efésios 2:10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. É a igreja no centro, tal como Paulo nos diz em Efésios 1, de 4 a 6. Lembra, lá em Efésios, quando estudamos Efésios, foi muito bem referendado, batido, não é? Para a glória, para o louvor da glória, criados para, o tempo todo, para sermos. Vou ler de novo, é 1, de 4 a 6, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e aí ficou oculto o verbo, para sermos o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Oh, meus irmãos, é diante de revelações desta ordem, da grandeza desta palavra, que eu me entendo comprometido a dividir isso aqui com vocês, carregando no meu coração uma dor, um peso de tristeza de um tamanho imensurável, quando, por exemplo, eu ouvi pessoas muito chegadas dizendo: não, os estudos eu não vou participar porque não tem tempo. Ou seja, estão confessando o que eu sempre soube. Tem uma dificuldade muito grande com a intelectualidade, com a sabedoria, com cultura, com o ensino, e acha que sobrevive como crente sem conhecer a Bíblia, só preso à letra, a meia dúzia de colheres de chá de fim de semana. É triste, não é? Porque quando você para diante da riqueza de um texto como esse, aí você entende por que foi tanto sacrifício e por que a vida se torna tão cheia de dramas e de lutas. Ele pagou um preço tão grande e a gente quer receber tudo com leveza, como se tudo fosse, que simplório, está tudo feito, maravilhoso. Que isso? Há uma participação, há um envolvimento, é reino. E ele pagou o preço, eu pago o suor. Você vai ouvir o autor de Hebreus dizendo exatamente isso lá para o fim da carta. Vocês ainda não resistiram até o sangue contra o pecado. É glorioso demais. Então você não pode deixar passar, você tem que mergulhar em cima dessa palavra e se encher de adoração, 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 adoração. É isso. Eu estava ainda há pouco ouvindo um cantor adventista, Pedro Valença, cantando Hoje Não, é o título da sua música. Que letra impressionante. Quando ele diz: hoje eu não vim aqui para pedir. Eu não quero saber se está chovendo e eu não vou pedir para parar a chuva. Eu não vou pedir que haja sol, que a bênção caia na forma de chuva. Eu vim aqui só para agradecer. Não quero discutir se isso acontece assim ou se acontece do outro jeito. Eu vim aqui só para agradecer. Hoje eu não vou pedir. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos traduzir isso de uma forma bem piedosa e bem prática. Meu filho, eu dou conta. Eu sou responsável por você.
eu cuido de você. Eu dou conta. A experiência mais gloriosa da minha vida foi ser pai. Porque eu pude, minimamente, entender um pouco da mente paterna de Deus na criação das minhas filhas. Porque eu as criei, até que depois se emancipassem e se casassem, debaixo de muita dificuldade, pobreza própria de quem fez a opção de uma dependência de fé para servir no ministério. Então, elas tinham pouco pai, porque eu estava sempre envolvido com os filhos dos outros, uma multidão de gente que não se sacia nunca, indo para tudo quanto é canto, e tendo que crer que Deus estaria provendo o tempo todo. E isso nunca falhou. É claro que muitas vezes eu ambicionei poder dar a elas algumas coisas do que elas muito desejavam, que teria que ser comprada, custaria dinheiro. Não podia. Era nessas horas que eu as substituía e via a sabedoria de Deus e me trazia para a Analândia, onde eu podia dar às minhas filhas lazer gratuito, levar para o rio para tomar banho na cachoeira e brincar com elas ali, fazer um piquenique numa ilhazinha do rio. Então isso está na memória delas ali de forma maravilhosa. Mas a questão minha é que elas jamais, enquanto crianças, tomaram conhecimento de uma névoa que se chamava fé com respeito ao pão do dia seguinte. E elas não tinham que ter essa preocupação. Era a mim que cabia ter essa preocupação. E eu levava para o meu pai e dizia: pai, o pão para amanhã. E no dia seguinte o pão estava lá. Elas nunca então tiveram que ficar ansiosas ou preocupadas, porque eu cuidava delas. É onde ele me faz olhar para ele e dizer e pensar: imperfeito, falho, mau pai por ser humano, e não falhei? Imagine eu, meu filho, perfeito Deus, que amo de forma incomparável, poderoso. Onde que eu vou falhar? Eu sou responsável por você. Eu sou responsável. Bem, e aí estamos quantitizando, falando de coisas que chegam, que vamos pensar na plenitude de que eu comecei a falar aqui. Cristo satisfaz minha alma. Lembra, Ana Maria? Que lindo esse cântico. Pois que em meu lugar morreu, vida e liberdade plena, tenho, pois ele deu. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz. Satisfaz completamente o meu alvo sem igual, desta vida ao pé da cruz, é servir e amar ao meu Jesus. Quando os dias se findarem e eu à praia além chegar, só de vê-lo satisfeito será o gozo meu sem par. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente o meu alvo sem igual, nesta vida ao pé da cruz, é servir e honrar ao meu Jesus. Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Eu tenho que ir além, mas não estou conseguindo. Então eu vou só trabalhar esse tema e parar por hoje, tá bom? Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Vamos voltar ao texto, é o versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu tinha adiantado a segunda parte do versículo 3 porque o versículo 2 impôs isso. Mas agora estamos aqui no início do versículo 3. O que significa a expressão exata do seu ser? É uma palavra grega que hoje deu caráter para nós no português. Cristo é o caráter de Deus. Ai, que lindo que isso é. A expressão exata do ser de Deus é o caráter de Deus. Mas essa palavra, ela também traduz para nós carimbo, estampa. Entende?
Ou seja, eu tenho aqui um tipo e eu imprimo esse tipo num papel, num pano, numa massa, e ali sai a característica exata do tipo. Jesus é esse carimbo, Jesus é essa estampa que se reproduz. Por isso a sabedoria extraordinária do Espírito Santo é botar na boca do povo de Antioquia, chamar os seguidores daquele nazareno do caminho de cristãos. Os do caminho ganharam um título, cristãos, que traduz para nós outros cristos. Entende? Eles disseram de forma pejorativa, para dizer o quê? São iguais ao Deus a quem eles adoram. Pronto, era isso, era tudo que Deus queria. Resplendor da glória de Deus. Isso abarca toda a sua manifestação entre os homens. É como se ele fosse Deus, o sol, e ele, os raios desse sol, a luminiscência, tá entendendo? Ou seja, eu pego uma lâmpada e eu acendo a lâmpada, mas eu usufruo os raios da lâmpada. Eu não fico olhando para a lâmpada, eu olho para o efeito que ela traz no ambiente. Eu não fico olhando para o sol, não posso, né? Mas eu usufruo os efeitos do sol. Ele joga luz e calor, ele produz energia. Hoje a gente entende disso mais do que qualquer outro povo antes de nós. Energia olha, então, energia de hélio, energia do sol. Então o que você tem? Você tem Jesus como a luminiscência da glória de Deus, o resplendor da glória. Quer dizer, quando ele explode a glória de Deus, quando a glória de Deus explode, ela se chama Jesus, ela se manifesta entre nós. Aí, a beleza magnífica que nos sufoca de adoração, é quando a Bíblia mostra que essa glória foi encapsulada na natureza humana, que não tem brilho. E visto em forma humana foi visto como servo, e visto na forma humana como servo, era experimentado nos trabalhos, homem de dores, sem beleza nem formosura. Isaías 53, lá ficou a glória contida ali dentro. Aí alguém diria, então como que ele é o resplendor dessa glória? É por causa da visão que João teve em Apocalipse capítulo 1, mostrando ele com aqueles cabelos reluzentes? É por causa da visão no Monte da Transfiguração? Não. Elas eram chispas que surgiam e se manifestaram ao longo de todo o seu ministério. Lembram do primeiro milagre que foi registrado por João em Caná da Galileia? Ele transforma a água em vinho. Ali está dito que ele fez o primeiro sinal e ali manifestou a sua glória. Por isso que eu citei este milagre entre os outros como exemplo da sua divindade. Todo o ministério de Jesus, toda a forma como ele se manifestou, os milagres que ele operou, tudo isso, até mesmo aquela visão de anjos na noite em que ele nasce, com aquele resplendor, naquele belo coral, tudo isso mostra para nós o que vai além das figurações, vai além da transfiguração no monte, vai além daquela descrição de João, para envolver a realidade operacional de seu ministério, que tem clímax em quê? Na salvação dos perdidos, pelo sangue da morte, o sangue que ele verte. Então, milagres, perdão, o amor, a entrega. Daí ele ter sido desafiado. Quem é este para conceder perdão? Só Deus perdoa pecados, e para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Paralítico, levanta-te, toma a tua cama, homem, e anda. Entende? E Jesus o amou, e a entrega, tudo isso encapsulado na natureza humana. E eu imagino a ansiedade, porque Jesus revelou a ansiedade quando ele disse: tenho ainda um cálice para beber, e quanto anseio por esse momento em que eu possa beber este cálice que vocês não podem beber. Eu imagino ele, agora ressurreto, e sem poder explodir em glória, porque ainda mantinha a sua natureza humana com que foi para o céu, estabelecendo os limites dos contatos com aqueles com quem tinha de interagir. Mas quando chegarmos lá, as barreiras terão sido todas dissipadas. E aí, meus amados irmãos, vai se cumprir a palavra que diz: nós o veremos tal como ele é. Ele é o resplendor da glória de Deus, que se apresentava em flashes,
várias vezes, que levava até aqueles que já estavam fazendo uma longa caminhada com ele, em dado momento terem que parar e questionar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sempre surpreendidos. Estou em vias de escrever alguma coisa a respeito disso, espicaçado aqui dentro, e eu vou parar para escrever no momento certo. Mas a verdade é que essa glória, quando você então tem o Espírito habitando dentro de você, ele abre os seus olhos para vê-la. E aí você a vê. Eu teria de ir além para falar de Cristo, consumador da obra para a qual foi enviado. Não só porque já fiz 1 hora que estou falando, mas porque não vou além de 1 hora, vamos segurar aqui, não é? Mas porque isso vai muito além se eu ficar dando espaço. Então nós vamos voltar a esse trecho na próxima semana, que vai ser parte 4, mas vou voltar a esse trecho e entrar no trecho da parte 4. Porque eu ainda vou fechar isso tudo com Filipenses 2, de 5 a 10 com vocês. Mas hoje nós vamos parar por aqui e louvo a Deus por sua participação, por esse espírito de adoração que a sua palavra provoca dentro de nós. Isso é ser crente em Cristo Jesus. Reagir ao que a palavra produz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Deus te abençoe, te fortaleça. Obrigado por sua participação. Sábado, não domingo, sábado, 19 horas, nossa live será feita, porque estaremos aqui num culto presencial com nossos irmãos em Analândia. Deus os abençoe e até sábado, em nome de Jesus. E até quinta que vem, com parte 4 de Hebreus. Obrigado, tenha uma boa noite na presença do Senhor, noite de adoração. Adore-o, Ele é digno de todo louvor. Amém. Amém.